Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. A minha conversa hoje com vocês é propostas biológicas e nutricionais para desafios de manejo, que acaba encaixando bem com a conversa do professor antes, que falou sobre a parte estrutural e como implantar o sistema, bancada, né, tudo mais. Os 3 tópicos que eu vou trabalhar são nutrição de alto padrão, bactérias na hidroponia e extratos de alga. Essa conversa aqui, ela sempre vem depois que o produtor já tomou várias outras decisões na área dele, né? Então, decisões sobre cobertura, sobre a variedade que vai usar, a genética que vai trazer. Então, tendo isso já delineado, pronto, as próximas decisões são nesse caminho aqui. Então, nutrição de alto padrão para a hidroponia. A primeira coisa que a gente tem para falar sobre esse tema sempre é que invariavelmente os nutrientes são absorvidos pela raiz, né? Eles vão ser absorvidos desse jeito e a gente na hidroponia está simplesmente replicando algo que acontece no solo, porque no solo a planta no fundo não se alimenta da terra ou da areia que está ali, e nem da matéria orgânica, ela se alimenta dos elementos mineralizados naquele meio que vão estar disponibilizados na solução do solo e vão acabar sendo absorvidos pela planta. Então, que nutrientes são esses que são absorvidos? O primeiro deles é o carbono, e esse é o que não vem pela raiz, ele vem pela fotossíntese, né? Lá naquele processo que basicamente todo mundo já sabe, então, que compõe a maior parte da planta, esse a gente não precisa se preocupar. Depois disso a gente entra nos macro e micronutrientes, que aí são os mais conhecidos de todo, o NPK, que é o nitrogênio, fósforo e potássio, cálcio, magnésio e enxofre, e os micronutrientes, ferro, boro, cobre, zinco, e eles vão estar dentro das estruturas da planta, na célula, em vários locais da célula. Por isso que, quando eles faltam ou há algum problema, a planta acusa isso prontamente. E o primeiro desafio, na verdade, que a gente vai encontrar na nutrição é vencer a lei do mínimo, né? O professor me pediu para fazer uma palestra que se comunicasse bem com quem está começando, com produtores mesmo. Então, às vezes, alguns temas aqui tem pessoas que já dominam, mas vamos lá. A lei do mínimo é o quê? Se uma planta for privada de um dos nutrientes que ela tem que ela precisa para se alimentar, se forem 10 nutrientes e tu tirar um, você não vai perder 10% de produtividade dessa planta. Muitas vezes você vai perder 100%. Porque uma planta dessa pode se apresentar com um tip burn aqui, por exemplo, e ficar inválida para ser comercializada. Então, a lei do mínimo ela vai fazer isso. Se um nutriente faltar da forma adequada, a planta perde todo o desempenho dela. E aí, como vencer isso? Através de uma formulação balanceada e completa. A pergunta que viria é, por que eu não posso simplesmente pegar todos os adubos, cálcio, e jogar tudo dentro de um tanque à vontade e pronto, a planta se vira para comer? Não é assim que funciona. O mecanismo de absorção de uma planta ele é muito mais complexo do que um prato de comida na frente da gente. Existe interação da raiz com nutrientes, competição entre os nutrientes, formas de apresentação daquele nutriente na formulação. Então, todos esses elementos vão fechar um pacote em que você tem que entregar da forma correta, balanceada e precisa para que a planta possa aproveitar aquilo da melhor forma possível. O tempo está aqui. Não está rodando o tempo aqui. Bom, como é que esses nutrientes estão disponíveis no mercado? Eu vou trazer 3 tipos de nutrientes que basicamente um produtor poderia encontrar quando ele vai ao mercado buscar isso. São os fertilizantes para cultivo convencional, que são os mais comuns, né? Mas que o hidroponista nunca deveria usar, por causa baixa salinidade, presença de partículas que não vão solubilizar, alta chance de ter um metal pesado, um contaminante. Então esses aqui eles estão fora do nosso jogo aqui. Sais simples e NPKs. Isso aqui é o feijão com arroz de todo mundo aqui. Nitrato de cálcio, nitrato de potássio, MAP, MKP, sulfato de magnésio, todos esses adubos que nós já conhecemos. Esse mesmo tipo de fertilizante vai se expressar às vezes num NPK completo, né, com
um 7827, esses tipos de formato, ou até já os kits lá pesados que vão entregar o nitrato de cálcio, potássio e tal, só que oferecem uma vantagem de manejo para os produtores, mas continuam sendo sais simples. E com a evolução de tudo que acontece no mundo, né, começam a ter hoje opções que são, na verdade não hoje, mas agora cada vez mais fáceis de ser encontradas, são esses formulados de alto padrão. E o que eles vão ter de diferença? Né? Eu vou trazer isso ao longo do resto da conversa aqui. Aqui eu já quis trazer uma área de rúcula que foi feito exatamente isso. Foi feito aqui no sul do estado, sal simples e o formulado de alto padrão. Maior solubilidade, produto com o espectro de nutrientes muito mais amplo, aditivos que ele vai ter, às vezes, de extrato de alga, por exemplo, para fechar um pacote, né? E aqui a gente já vê. No final da apresentação eu vou trazer mais resultados de manejo e tratamentos que foram feitos. Aí o que eu vou fazer agora? Quando o produtor vai ao mercado fazer a compra de nutrientes, quais são os parâmetros, o que ele deve buscar e o que ele deve entender para fazer a escolha mais sábia, vamos dizer assim. A primeira lógica, a primeira ideia que o produtor tem que ter na cabeça é padrão osmótico. Então toda planta, ela é, na verdade, como o dedo da gente quando a gente vai na praia. Se a gente fica dentro da água salgada há muito tempo, ele começa a ficar murcho. Isso é por quê? O nosso dedo, ele está perdendo água para o meio para tentar equilibrar a concentração de sais nas duas soluções, que é o dedo e a água de fora. A planta faz esse mesmo processo com a raiz o tempo todo. Então ela pode estar num ambiente hipotônico, que é ela ser muito mais concentrada e puxar água para dentro, o que é quase laboratorial, isso não acontece muito no ambiente normal. Isotônica, que é o que a gente busca, e hipertônica, que é um ambiente problemático. Sempre que você tiver esse ambiente hipertônico, ou seja, muita salinidade, muita concentração de nutriente, você vai ter perda de água pela planta, porque a raiz é uma membrana permeável, ela está perdendo água. A planta absorve nutrientes através do mecanismo ativo, em que ela gasta energia para fazer isso, mas a troca de água ela acontece de forma natural, e ela vai obedecer essa questão de concentração, fora e dentro. Mas concentração do que, né? De sais. E aí o que acontece? Existe esse índice, que é o índice salino, ele é feito, ele não é um número, assim, né? Um número travado, ele é um número referencial. Ele vai sempre usar, por exemplo, aqui nessa escala, ele está usando o nitrato de sódio como padrão, 100. Então, quanto mais salino o sal é, quanto maior o índice salino do sal, mais ele vai aumentar aquela pressão osmótica do slide anterior. E vai fazer a planta perder água e ela vai ficar com mais dificuldade de ter todo o processo de desenvolvimento, né? Ela vai entrar em estresse. Então, isso é uma coisa que se busca. Quando você monta uma formulação, isso tem que estar bem observado. Não é uma coisa assim 100%, mas, por exemplo, né, a ureia ali não tem índice salino, mas nos sais que a gente usa, isso aplica praticamente 100%, essa relação, tá? Então, buscar um adubo que tenha baixo índice de salinidade. E como é que a gente mede isso? Como é que isso aparece para a gente no dia a dia na produção? Com um medidor lá que mede a eletrocondutividade. A eletrocondutividade ela é um indicador, né? E o que é um indicador? Ele não é exatamente o valor, ele não é o adubo da solução, ele é algo que mostra algo sobre o adubo. Quando a gente tem uma água, uma solução, ela não transmite carga elétrica. Se você botar o pé numa banheira que tiver água pura, 100% H2O, e botar uma tomada lá dentro, uma TV, ninguém vai tomar choque, porque não existe translocação de carga ali, que é o que está acontecendo aqui. E o condutivímetro funciona assim, 2 polos, ele vê quanto que está transmitindo, só que se você quiser aumentar a condutividade de uma solução, você pode jogar sal de cozinha lá, vai chegar na condutividade de 2 e a planta se lascou toda. Então, isso não serve. O que você tem que conseguir? Você tem que, na verdade, conseguir entregar o máximo de nutrição, o máximo de nutrientes, no EC mais baixo possível, né? E é isso que se busca. Quanto mais alto o padrão do fertilizante que você está usando, mais isso vai ser percebido. Então,
valores baixos de EC, entregando muita nutrição para a planta. Uma outra componente desses tipos de fertilizantes é o formato que a molécula está lá dentro. Porque você vai ter formatos mais disponíveis e menos disponíveis. E mais disponíveis e menos disponíveis dependendo do momento da planta. pH, situação ambiental. Então você vê, aqui tem o acetato, o formiato, que são cada vez agora mais conhecidos do pessoal, por serem os mais puros. Só que também existe uma coisa que é assim, se o acetato é o cálcio mais puro que tem, por que eu simplesmente não faço todo o cálcio da minha solução com ele? Não dá também, porque a planta sofre um pouco. Ela vai ter acúmulo desse nutriente, então ele tem que ser balanceado numa dosagem ideal dentro da formulação para atender o cálcio que a planta vai precisar nos momentos que tem dias nublados, que o cálcio não transloca, mas também não ser demais para acabar atrapalhando a planta. O potássio também não se apresenta só em nitrato de potássio, ele vai ter, por exemplo, em hidróxido de potássio também, para que a planta tenha isso, em diferentes espectros de pH ou de condições ambientais, para poder absorver da melhor forma possível. Isso aqui é algo importante. E os sais mais simples, eles vão apresentar isso de forma mais simples, um formato só e é isso. O último aqui, dessa parte de tópico, de conceitos aqui, é a parte de quelatos e pH. Dentro da hidroponia, existe um conceito que é perguntado pelos produtores o tempo todo, né? Que é qual o pH ideal, como é que eu corrijo meu pH. O pH ideal a gente tem uma ideia de que é 5,5 a 6,5. Aquele gráfico lá mostra, dentro dessa faixa de pH, quando que aquele nutriente está ideal para ser absorvido pela planta. Através da nutrição, o que a gente vai encontrar? Existem formas de melhorar esse pH, redutores e acidificantes, né? Filtros, que é um caminho muito bom hoje, até através da nutrição, às vezes balanceando a nutrição ou entrando com um adubo específico, você consegue fazer isso, mas um dos mais eficientes, na verdade, principalmente isso para os micronutrientes, é através do processo de quelatação, em que tu vai ter o nutriente de intuito, né, que é o ferro aqui, atrelado a uma molécula de quelato, que vem do conceito de proteção, de pinça. Ela vai ser juntada através de um processo químico com o ferro e vai levar ele para a solução de uma forma protegida, uma forma disponível para a planta. Ela vai ter muito mais facilidade de encontrar. Isso aqui é um caminho químico, né? No continuação da palestra, nós vamos falar sobre meios naturais ou biológicos que a natureza faz esse processo de quilatação e que vão aparecer, por exemplo, em extratos de alga. E aqui, sobre essa parte de fertilizantes, eu diria assim, um resumo. Como ir atrás de um adubo legal, né? A primeira coisa, meio óbvia, vamos dizer assim, é procedência. Porque os adubos, é muito fácil isso já aconteceu comigo diversas vezes, de estar atendendo um cliente, tua alface, essa alface que você mandou aqui não está funcionando, a gente não está dando jeito de produzir. E daí, mas o que está usando de adubo? O cara manda foto de um pacote branco, esse aqui é o meu nitrato de cálcio. De onde que veio? O cara nem sabe. Um cara lá que era amigo meu de um outro produtor me mandou, porque ele não está usando mais. Aí trocou o cálcio, já melhorou muito. Então, assim, a procedência. Outra coisa, empresas que fracionam fertilizantes, isso é uma coisa bem complicada também, porque tem todo um processo de registro, toda a questão legal, né, ministerial, que se a empresa não te dando essa procedência, essa garantia, tem que ficar atento. Saindo dessa parte aí, é os tópicos que eu trouxe antes. É buscar um adubo de baixa salinidade, altos níveis de pureza, alta solubilidade. Isso aqui é uma coisa que às vezes algumas empresas o que fazem? Para aumentar ainda mais o índice de solubilidade, eles vão garantir, por exemplo, um formulado de granulometria única. Em vez de você ter um nitrato de cálcio de um jeito, o magnésio de outro, é tudo processado para que fique igual. Então, a solubilidade desse adubo é muito mais fácil de funcionar. Quelatos de qualidade e uma formulação completa e balanceada, para você não ter que fazer aquilo que eu falei agora ali. Preciso de um cálcio, onde é que eu vou conseguir? E um magnésio? E aquele outro? Que lote é? De onde é que veio? Então, o produtor tem tanta coisa para se preocupar que ter um produto de qualidade que ele recebe ou compra em algum lugar, bota na produção dele e ele pode focar, é algo que vale muito, né? E a última coisa é que muitas vezes esse tipo de fertilizante, eles hoje já tem
aditivos, que são extratos de alga, por exemplo. E marcas como a Roulier, aí, Plantipar, vão ter esse tipo de fertilizante. Tá? Aqui é algumas plantas com deficiência nutricional, para mostrar essa ideia de como seria sem. E lá é um produtor nosso do Mato Grosso, que estava com bastante problemas e agora está com essa área. Depois eu vou mostrar mais completa a área dele, o tamanho das plantas e tal. Então, essa parte de nutrição é isso. Agora vamos entrar na parte de o poder das bactérias na hidroponia. A hidroponia, a gente tem que imaginar que quando você está olhando ela, você está, na verdade, olhando para um deserto. Eu gosto dessa ideia. Porque quando você olha para o solo, um solo, vamos dizer assim, um solo de alta qualidade, com perfil profundo, altíssima matéria orgânica, uma área de hortaliça de altíssima qualidade que você vai encontrar em alguns lugares. Esse lugar ele é um zoológico ecológico, vamos dizer assim. Ele tem milhões de micro-organismos lá e criando uma interação que vão deixar aquele ambiente perfeito para desenvolvimento de raízes. A interação entre os micro-organismos é já estabilizada, vamos dizer assim. O sistema hidropônico não tem nada disso. Ele te dá muito controle, mas exatamente por isso ele é um deserto. O que a gente vê muito no sistema hidropônico? Doenças. E essas doenças, problemas, eles vêm do quê? Por ser um ambiente inóspito, sempre que você tem, se você tiver, por exemplo, na sua casa, um terreno, uma área de terra batida, e você for embora por alguns meses e voltar, nunca vai chegar lá e vai ter uma árvore de 8 metros de altura. Nunca vai acontecer isso. Mas vai ter um monte de matinho perdido. Esse tipo de plantas são as plantas pioneiras. Elas estão adaptadas para aquele tipo de ambiente. E isso é o que esses fungos que causam doenças são. Eles são adaptados para fazer a colonização primária da área. E por isso que você nunca vai ter as bactérias benéficas tão estruturadas no início, que é os primeiros dias que a alface está naquela bancada, bem estruturada. Porque isso demora tempo para acontecer no meio natural. E é isso que você tenta replicar no meio quando você traz essas bactérias de fora, que é as que eu vou trazer aqui. Então, isso é o conceito de microbioma e sua influência no crescimento das plantas. Tá? Então, como que essas bactérias beneficiam de forma factual, né? Primeira coisa é essa formação do biofilme. As bactérias, quando elas chegam no local, elas têm uma tendência a não ficar jogadas lá, perdidas na água, porque os organismos tentam se interagir, é igual uma festa, todo mundo... Então, o que acontece? Elas vão chegar lá e formar um biofilme em volta da raiz. Tá? O que esse biofilme vai fazer? As bactérias, elas têm milhares de processos fisiológicos. Alguns deles, por exemplo, se conectar com esses nutrientes, porque elas também estão usando eles, e elas vão tornar eles mais bioassimiláveis para a planta. Então, isso acontece naturalmente. Isso independentemente do adubo que você está usando. Claro que um adubo melhor vai facilitar esse processo, mas as bactérias vão fazer isso invariavelmente. Existe a questão da indução de resistência através da colonização das raízes. O que é isso aqui? Poderia traduzir essa frase em vacina. Quando a bactéria se conecta na raiz, inicia um processo fisiológico na planta, metabólico, vamos dizer assim, em que essa planta, os sinais para ela são, tem alguma coisa me pegando aqui, me infectando. Só que é uma coisa boa, ela não sabe disso. Então ela começa a criar exudatos, fitoalexinas, vários metabólitos secundários que vão ser colocados ali na raiz, que vão estar sendo produzidos pela planta, e cada vez em volume mais alto. E quando houver a chegada de um fitopatógeno, ele vai encontrar um ambiente altamente desfavorável para ele. E isso já protege a planta, né? Por isso que a gente fala que isso aqui é a vacina, que a gente indica muito, por exemplo, a fazer em mesas de germinação, onde você já inocula essa planta com essas bactérias, e isso só por nesse momento ali, você já leva plantas para o ciclo final, muito mais adaptadas, muito mais preparadas para enfrentar o tal deserto lá que eu falei antes. Outro tipo de interação que elas têm é aquele mesmo processo que eu expliquei da vacina também faz com que a planta solte fito-hormônios. Porque um dos mecanismos que ela diz é, estou sendo atacada, eu preciso de mais raiz, porque senão estou lascada. Ela começa a fazer isso, ela começa a soltar mais raiz. Ela começa a tentar criar formas de aproveitar melhor os sais, os açúcares da fotossíntese. Ela começa a tentar ficar mais eficiente de alguma forma. Tudo isso através de processos hormonais. A planta vai começar a fazer esse processo naturalmente por causa da bactéria. Tá? Uma outra coisa que as bactérias trazem também
tolerância a estresse. Porque as bactérias não é uma bactéria, são várias que existem. A gente sabe que algumas têm, vários trabalhos mostram isso, que, por exemplo, plantas no cerrado que usam o Arebatai, por exemplo, vão ter uma melhor tolerância a estresse. A planta perde menos água, retém mais água na raiz, e aquele processo lá de padrão osmótico é um pouco reduzido para que a planta possa superar essas áreas. Isso é lá nesse ambiente, já é uma interação, uma simbiose natural entre as plantas, e essa planta lá do cerrado já se beneficiou disso, né? E a última coisa, vamos dizer, é o quê? É a capacidade que essas bactérias têm de fazer o processo de mineralização e consumo de matéria orgânica. A primeira vez que eu ouvi falar sobre essa questão agora falando sobre a vida na hidroponia aqui, há muitos anos atrás, a primeira vez que eu ouvi falar sobre bactérias foi uma situação que, como é que eles pegaram uma grande parte dessas bactérias? Lá nas lavouras de grãos lá do norte da Europa, quando chega no inverno, eles precisam passar a grade no final do inverno e deixar aquela área vir a neve e cobrir tudo, e depois, quando vinha a primavera, plantar de novo. Durante esse tempo, aquela adubação verde que é feita, ela não faz nada, ela está parada lá, inerte. O que eles faziam? Inoculavam com Bacillus subtilis. E esse Bacillus subtilis fazia o quê? Acelerava imensamente o processo de mineralização daquela adubação verde. E nesse processo, o que acontecia? No ano seguinte, quando ia plantar, essas áreas eram imensamente favorecidas, porque elas tinham se aproveitado muito mais daqueles nutrientes, as bactérias estavam ali nutridas, preparadas para interagir com as raízes das plantas. E o que isso quer dizer, né, na hidroponia? Essas bactérias têm muita aptidão para consumir matéria orgânica no sistema. E matéria orgânica no sistema é substrato para doenças. Então, você vai ver que quando aplica, por exemplo, um composto de algas, você vai ter limpeza do sistema. Resíduos de alga, porque grande parte da alga que você vê no sistema, ela já é morta. Porque essa alga aqui, que é aquela da primeira foto, ela não é a mesma alga que a gente vê na hidroponia, que perguntaram antes ali sobre as bandejas. Aquela alga ali é quase uma alga microcelular, super pequena. Aqui está na bancada também, ela é microcelular. E ela é consumida pelas bactérias. Tá? Então, e a última coisa, que é um elemento ecológico, vamos dizer assim, mas não ecológico de tempo, a ecologia de interação entre organismos, todo o ambiente em que os seres vivos interagem, existe uma busca para que um deles suprima o outro. Nunca vai acontecer, é difícil. Quando acontece interação, ainda um está ganhando do outro. E aqui acontece a mesma coisa. No ambiente natural, no ambiente da bancada, essas bactérias vão exercer uma grande pressão de competição. Então elas vão fazer tudo para, tipo, sai daqui, patógeno, não tem comida para ti, eu que vou me dar bem. E elas fazem isso por elas serem organismos do próximo extrato ecológico, né? Elas viriam só depois, elas já são muito mais aptas. Como a árvore é muito mais apta do que a plantinha pequena lá. E elas vencem amplamente essa disputa. Então, como é que a gente pode usar eles? Tratamento de sementes, aqui é só uma recapitulação, né, do que eu trouxe. Proteção contra doenças de semente. E também tem estudos que falam sobre promoção de germinação, mas ele é um efeito secundário, né? Não é a bactéria que faz germinar mais. O que a bactéria faz é criar um ambiente ideal para aquela germinação acontecer sem interação com problemas. Na aplicação foliar, então você tem controle de doenças foliares, oídio, por exemplo, indução de resistência sistêmica, na folha isso já se demonstra, e na solução nutritiva, diversas coisas, nutrição pelo biofilme, o crescimento, pelo fito-hormônio, limpeza por causa do consumo de matéria orgânica, controle de doenças pela supressão e produção de substâncias antimicrobianas. Tá? E agora acabou a minha apresentação. O que houve? Foi eu aqui? Será? Não. Tem que dar um pause no meu tempo. Será que foi eu? Era aqui que foi? Aqui? Dá tempo de pensar nas perguntas agora. Também não me apresentei no começo da apresentação.
Então, vou aproveitar agora. Eu sou o Pablo Giovanni, trabalho com venda de insumos e muita gente talvez aqui me conhece. Há quase 14 anos, formada na UFSC aqui, junto com o professor lá. E sou Pablo, o engenheiro agrônomo. eu aqui. Vamos aproveitar esse momento e já vamos adiantando algumas perguntas. Ótimo. E sou o engenheiro agrônomo da Porto Insumos. Vamos lá, Pablo. Então, tem algumas perguntas aqui da plateia já. Qual seria a forma para refrescar a estufa no verão e as caixas de água também? Qual seria uma opção aí na... Eu não falei sobre isso, mas vamos lá. Refrescar a estufa no verão. Olha, já vi produtor fazer de tudo que pode imaginar. Um sistema do ar-condicionado numa caixa, jogar gelo, molhar o chão da estufa com aspersores no chão para não molhar a área foliar e diminuir o ambiente, diminuir isso. Fazer barreiras verdes em volta da estufa, com uma distância certa para pegar menos sol. Mudar a questão de telados na lateral da estufa, buscando um telado mais aberto para ter mais troca de ar. Aberturas no teto da estufa também, né, que ajudam a mudar. Tirar o plástico da frente do oitão para melhorar a convecção e troca de ar. Utilização de um pé direito mais alto. Pé direito mais alto, mas é que isso é estrutural, né? Não é uma coisa que se o cara já tem, ele não consegue fazer, não consegue mais mudar. Mas, assim, do jeito que a minha estufa tá, como é que eu vou refrescar ela? Acho que seria isso, né? Utilização de aluminete também pode ser uma opção. O aluminete, é verdade. O aluminete é bem legal. Ter sempre cuidado com o aluminete na questão da movimentação do aluminete, né? É muito comum a gente ter um produtor que está sofrendo com calor e aí ele leva um aluminete e aplica na área e começa a ter problema com estiolamento, com um atraso de ciclo, com a muda que está estiolada e daí depois vai ser problema no ciclo todo. Então, se você tem um aluminete, ou escolher o percentual 35, 50, 70 ideal para a tua área, para que você possa manter ele parado, ou fazer o processo com abertura e fechamento para poder, porque se você não pega o início do sol de manhã, a fotossíntese acaba sendo muito prejudicada e depois ela não recupera mais durante o dia. E aí isso é um problema sério. Ou seja, tem que realizar um bom manejo, né? Dentro do que você estava falando aí, mais voltado para a questão nutricional, aqui tem uma pergunta: quais as marcas de nutrientes hoje disponíveis no mercado, né? E qual você considera assim a melhor para estar utilizando na hidroponia? Porque botaram numa enrascada aí agora, né? Legal, boa, ótimo. Então, todas as que estão aqui no encontro de hidroponia são ótimas, na verdade, né? Porque, como o professor falou, é um encontro que já é uma tradição, já é uma família, e não tem ninguém aqui que está querendo fazer algo que é ruim para os outros, né? SQM, Yara são as marcas que vêm na cabeça, que todo mundo trabalha e oferecem os sais simples aí de melhor qualidade e confiáveis no mercado, mas muitas outras também, porque essas são as que a gente trabalha lá no dia a dia da loja. E essa parte de fertilizantes formulados de alto padrão, as marcas que eu conheço hoje é Roulier, que tem a linha do KSC, que vai ter isso aqui. O Plant Prod, que é um fertilizante conhecido por muita gente, mas ele tem a questão de ter um custo muito alto. Então, muitas áreas do Brasil hoje, pela questão socioeconômica de preço de variedade e tal, ele não consegue comportar um produto caro como esse. E tem a linha da Plant Par também, que é o mais novo, que entrou agora, e que está tentando exatamente fazer isso, trazer um custo-benefício para entregar um formulado desse. De marcas são basicamente essas aí. Certo. E referente à questão das bactérias ali, quais bactérias ajudariam no controle da podridão mole nas alfaces? E se no cultivo em areia essas bactérias funcionariam também tão bem quanto no cultivo de perfil, né? Legal. Na verdade, o meu próximo slide era exatamente a lista das bactérias. Que via ter ali Bacillus subtilis, Enterococcus faecium, Amyloliquefacens, Enterococcus faecium, subtilis, Amyloliquefacens, tem outro. Então, os nomes são essa linha aí. A questão é, primeiro, a podridão mole, né? Então, a primeira coisa que é a podridão mole pode ser que não seja isso, ele já seja uma bactéria, que na minha época era Ervine e agora tem outro nome. E, então, se for uma bactéria mesmo, aí o cara tem que ir para outro caminho, que a bactéria aqui não vai resolver.
Aí provavelmente a limpeza, doença de colo, isso aí é o sistema com problema de higienização, na verdade, que entra. Ou veio a muda de fora, às vezes é uma muda de viveiro que vem com problema, podridão mole, pode ser isso, tá? E qual que era a outra? Quais bactérias que ajudariam no e a controle, questão né? a questão da raiz. A questão da areia, quer dizer. Isso, Sim, na areia sim. A questão todo esse processo que eu falei aqui do sistema da bancada, na areia vai funcionar perfeitamente. Inclusive a areia, ela até pode até se aproveitar melhor porque existe muito mais estabilidade no sistema. A planta, a bactéria que entra ali, ela coloniza e realmente fica no sistema ali, né? Ela tem menor chance de ser lavada ou de sair fora do sistema. E a areia, ela vai ficar mais tempo sem ser movimentada. A bactéria vai realmente colonizar a área. Então, todas as que eu vou trazer no próximo slide, se eu vim aqui, são utilizadas também. A gente, geralmente, o que acontece? Dificilmente, existem muitos produtos no mercado que têm essas bactérias. O legal é que você faça o quê? Procure produtos que tenham amplo espectro. Tenham várias delas, 3, 4 ou 5 bactérias dessas, pelo menos. Que isso vai garantir o quê? Como essas bactérias, elas não são que nem um defensivo químico que você simplesmente joga na caixa, tipo, eu quero matar isso aqui. Não, ele não tem essa precisão. Eles têm espectros de ação muito amplos. Então, quanto mais você botar junto, você vai conseguir dar um espectro maior de defesa para a planta. E também defesa por quê? Porque essas bactérias vão sempre ser usadas, muitas vezes usadas como preventivos na área. Então, a gente sempre traz isso. Uma dosagem para um cara que está com problema já sério, que é o que a gente vai trazer lá no final da apresentação. E uma dosagem de prevenção, para você manter o ambiente inoculado com essas bactérias, né, e cuidar delas. Uma coisa que o professor falou antes sobre a questão do dióxido de cloro e tal, né, e água oxigenada, essas coisas. Então tem que cuidar um pouco no manejo. Às vezes, essa pergunta sempre acontece, os produtores perguntam se dá para usar. Tem que se atentar bastante. Como esse dióxido de cloro ele é um produto de contato direto, instantâneo, vamos dizer assim, quando tem um problema sério no produtor, o que eu sempre indico? Entra com o dióxido de cloro, ele vai entrar rapidamente, fazer o contato com a raiz e queimar o que ele puder de bactéria e fungo ali, e ele vai volatilizar rapidamente e está fora do sistema. De tarde ou no outro dia de manhã, você entra com a bactéria e dali para frente não entra mais o dióxido, porque senão ele vai matar a bactéria, porque ele é um biocida também inespecífico. Então, essa é uma coisa do manejo que é básica para tomar atenção. Senão você acaba investindo num produto desse e depois matando ele. Ótimo. Na sequência, temos uma pergunta que se trata: o sistema de vacina na muda pode ser feita com produtos químicos também? E como funcionaria o metabolismo da planta neste caso? Caraca. Então, na muda, o processo de vacina ali com os biológicos, ele é super eficiente, né? Inclusive os trabalhos, depois a próxima parte da apresentação é sobre extrato de alga, que meio que fecha o pacote. Então, extrato de alga e bactéria. Tem a parte até de um viveiro lá que a gente está fazendo um trabalho com brascas e tal, que é usado isso. Então é usado as bactérias, um pacote de bactérias mais extrato de alga, porque o extrato de alga ele ainda funciona como um potencializador da própria bactéria, né? Ele vai melhorar o ambiente de vida dessa bactéria, por já ter, por exemplo, lá um pacote de aminoácidos com um aminograma super amplo, que isso vai favorecer muito geralmente um produto com extrato de alga já tem isso dentro. Ele vai favorecer muito as bactérias a terem uma dominância ainda maior. E elas vão criar esse processo, elas vão estar ali colonizando raiz e deixando a planta imunizada preparada para o próximo ciclo. A questão de vacina com defensivo químico, eu acho que não. Eu não conheço esse processo, tá? Não funcionaria assim. Porque, como eu falei antes, os defensivos químicos têm como prerrogativa, né? E a ideia deles é que eles sejam muito específicos. Então, eles vão atuar contra um homiceta, eles vão atuar contra uma antracnose, e aí eles não têm esse processo de fazer uma interação longa. Inclusive, isso não é desejado, né? Porque o defensivo químico, quando você quer usar, se você precisar, tem que ser a menor carência possível, que seja só no início do ciclo ou em algum momento que não vai se demonstrar depois, no final do ciclo. E a bactéria a gente quer ao contrário, que ela fique lá presente o tempo todo. Pablo, o aquecimento da solução nutritiva no verão, exemplo, 38 graus, teria problema na eficiência do manejo com biológicos? Isso é uma coisa que perguntam muito mesmo. O que acontece? Eu trabalhei muito também com tricoderma, que é um ótimo produto, muito bom.
Hoje a gente vende menos ele, mas continua funcionando muito. Mas o que acontece? As bactérias, por si só, essas aqui especificamente, elas se demonstram muito mais eficientes nesse tipo de faixa de temperatura, 35, 38, 40 graus. E tem um outro fator que é o quê? Imagina aqui um produtor, o Rubens lá. Dificilmente ele vai chegar do lado da casa dele e ter um cara vendendo tricoderma zerinho lá, prontinho na geladeira. Não tem. E o que acontece? Ele precisa pedir lá de não sei aonde. Sempre que essas bactérias ou fungos estão numa solução líquida, ou já viáveis, digamos assim, você tem perda da viabilidade ao longo do transporte, do tempo que ela ficou lá no... Então ela está nesse processo, ela está viva e ela não tem de onde tirar, ela está ali, qualquer calor que pegar ela está mais suscetível. Não é que é ruim, né? Mas isso é só uma questão, é um fato desse tipo de produto. Quando você vai para a bactéria, quase sempre essas bactérias estão apresentadas em pó. E esse pó quer dizer o quê? Geralmente são os esporos da bactéria. Tem o esporo da bactéria, mas os produtos, na verdade, que as bactérias produziram lá na indústria, e aí eles tiram esses metabólitos secundários e botam no produto junto, para quando entrar no sistema, você já ter os metabólitos, mais os esporos que vão começar a se desenvolver e inocular a planta. Então, os produtos à base de bactéria, por serem em pó e ainda nessa fase, vamos dizer assim, você tem eles muito mais aptos para ser enviados para todo mundo aqui no Brasil, que tem gente de todo o Brasil aqui, então tem essa questão de vantagem também. É meio que no mesmo sentido aí da degradação dos biológicos, né? Tem uma pergunta que se trata se a oxigenação das caixas d'água, da solução em si, ela pode acarretar uma degradação mais rápida do biológico? Então, todo mundo morre porque respira. Mas, então, ou seja, o processo oxidativo é o processo de degradação da vida. Então, se a gente entrar no questão metabólica, assim, for medir, sim, mais oxigênio faz todos os organismos vivos viverem menos. Mas, não, de forma prática, na produção, isso não se expressa, porque quanto mais oxigênio você tiver, mais essas plantas, essas bactérias vão se beneficiar disso. Na verdade, elas vão pegar um ambiente que tem mais aeração, é melhor. Na verdade, não vai ter muita diferença. Agora, eu realmente não sei a questão de baixíssimas taxas de oxigenação, se isso dá problema. Isso eu não saberia dizer. Como você mantém a quantidade de bactérias na solução nutritiva? Não desaparecem com as raízes ou com a troca da solução hidropônica? Sim. Quando você troca... Não desaparece completamente com a troca da solução hidropônica. Quando você troca a solução, as raízes inoculadas continuam inoculadas, mas você perde uma parte do plantel. Então, o que acontece? Geralmente é feita uma dosagem de saturação no começo, para você encher o sistema com algas, com bactérias. A gente também não indica muito hoje que o produtor use a bactéria ou o extrato de alga. O extrato de alga até dá, mas também não é legal. Que você use lá na solução concentrada. Porque você tem uma salinidade alta na solução concentrada, e aí essas bactérias lá paradas, digamos assim, não vão ter o mesmo desempenho do que você fazer a aplicação nos tanques, né? E como é que era a pergunta? Se a oxigenação das caixas pode acarretar a degradação mais rápida? Não, primeira, essa era a primeira, depois a era... outra... Se elas não desaparecem com as raízes. Se elas desaparecem com as raízes. Ou com a troca da solução, né? Isso. Aí o que a gente vai fazer? Depois daquela dose de supressão no início, você vai fazer doses reconstitutivas. Você vai usar a cada 7 dias, a cada 10 dias. E, geralmente, já num processo de preventivo, 2 aplicações num ciclo já são ótimas. A primeira e depois mais 2 aplicações. Tá ótimo. E você sempre tem na carta da manga uma dosagem maior para combater uma doença que apareça. Eu posso falar sobre o extrato de alga, talvez sem apresentação, não tem problema. Para mim finalizar aí. Bom, essas bactérias são isso. E o último produto, o último tópico da apresentação seria extrato de alga. Então, assim, o extrato de alga, ele já vem sendo usado na agricultura talvez aí mais de 100 anos, de forma comercial, né? Eu não sei exatamente de onde é que veio, mas eu tentei pesquisar isso e não consegui achar. E o que as algas fazem? As algas no mar, o mar é um grande depósito de nutrientes, de vida, né? E o que acontece? As algas também são extremamente fáceis de serem reproduzidas, né, no ambiente. Então, o que é o extrato de alga? É um bioproduto
concentrado dessas algas. E o que as algas têm? Elas vão ter fitohormônios, os próprios macronutrientes, micronutrientes, todos eles, vamos dizer assim, numa forma já bioassimilável pela planta. Então, amplamente assimilável. Como se fosse quelatizado biologicamente. E os micronutrientes também. E aminoácidos, desculpa. Dessas extratos de alga. O que acontece? Quando você entra com o extrato de alga na planta, melhora a resistência dela contra estresse bastante. Então, uma das principais orientações que a gente faz do extrato de alga é: a planta está numa situação de estresse, ficou sem água na bancada, fez uma aplicação errada, extrato de alga ajuda muito. Eu tinha umas imagens no final da apresentação para a questão de morango e tomate, por exemplo. O extrato de alga, por ter esse espectro muito amplo de ação, um deles é indução de floração e como é que eu vou dizer assim, fazer com que toda a floração venha junta, sabe? Então, um tomate, por exemplo, o grape ali, áreas de morango em que você tem, por exemplo, uma tendência vegetativa do morango, um extrato de alga com um NPK 858 lá, com extrato de alga integrado, é um pacote que eu tenho exatamente as fotos. O morango saiu em 2 semanas de estar vegetativo, com frutos, ali uma deficiência de boro que tinha, para estar super viçoso e soltando flor por todo ele. Porque muda o padrão hormonal da planta, né? Ela troca de estado praticamente. Então o extrato de alga é isso, ele vai ser um hiper beneficiador. Estou tentando simplificar aqui por causa da apresentação. E um dos usos mais legais dele é nas mudas, porque muitos trabalhos trazem sobre a grande ganho que a planta, que a produção de muda tem com o extrato de alga. Então, fazer uma vacina no início do ciclo com bactérias e extrato de alga é algo que é o que eu vim aqui falar. Eu indico a todo mundo buscar uma opção no mercado para fazer esse trabalho na sua área. Não sei se querem fazer mais perguntas, vamos esperar alguma coisa? Podemos seguir com as perguntas. Vamos fazer mais umas 2 para a gente passar para o nosso colega aqui. Ok. O pessoal pediu se você conhece ou indica algum fertilizante de cálcio sem nitrogênio para uso na hidroponia. Sim, tem opções legais. Geralmente, as opções que a gente vai buscar desse tipo de fertilizante vão ser aqueles lá que eu trouxe antes, que tem o acetato e o formiato. Então, por exemplo, em formulações de morango, que o produtor quer diminuir a quantidade de nitrogênio na formulação, ele vai buscar um cálcio que seja a base de acetato e formiato, e ele vai substituir boa parte do nitrato de cálcio por isso. E vai substituir o nitrato de cálcio por isso, e ele vai poder melhorar isso. Uma coisa da apresentação de nutrientes que eu não cheguei a falar é sobre essas formulações buscarem relações ideais de nitrogênio e potássio, de cálcio e magnésio, e a relação de cálcio, magnésio e de nitrogênio e potássio com um produto como esse, a base de formiato, pode ser o ideal para te fazer a tua planta, por exemplo, em tratamentos para melhorar o pós-colheita de morango, para te garantir que o morango chegue no final com qualidade, com fruto bonito. Fazer a aplicação com esse tipo de produto é um resultado assim dos melhores que a gente já viu. A próxima se refere a: existem bactérias que auxiliam na absorção de nutrientes para as plantas na hidroponia? Se a salinidade pode prejudicar elas? E como que é feita a aplicação dessas bactérias na prática, assim? Da forma mais simples possível. Diluir na água e botar na solução nutritiva. Ela vem em pó, você vai pesar, depois que usar um dosador ali sempre, manter ela no ambiente sem umidade. Muitos produtores têm uma geladeira, né? Pode manter lá, porque ele vem em pó. Então o que acontece? Quanto mais seco o local que você mantém ela, menor é a chance dessa bactéria se tornar viável e gastar a energia dela, consumir o enchimento que tem ali no produto. Então, a aplicação isso. A questão da salinidade, sim, se for uma salinidade muito alta, essas bactérias geralmente elas são muito rústicas, assim, elas vão tolerar situações muito mais agressivas do que a planta aguentaria. Então, se chegar numa situação que a bactéria não aguentar, o negócio já tinha ido pro saco faz tempo. Vamos dizer assim, né? E então, basicamente é isso. É bem tranquilo. Com relação ao bocashi, pelo fato de ser um mix de micro-organismos, tem boa eficiência na utilização na hidroponia, na sua opinião? Eu vou ter que fazer uma coisa que eu acho que é importante, quer dizer, não sei.
que eu não sei muito do bocacha, é um produto que eu não conheço muito bem. Se alguém aqui souber bastante e quiser me explicar sobre ele depois, eu vou ficar feliz de aprender bastante, mas esse eu não conheço muito. Acho que vamos encerrar aqui, porque o colega, eu tinha combinado com ele o horário e por causa dessa questão toda, peço desculpas para vocês não ter conseguido fazer a finalização da apresentação bem certinho, com as questões das fotos, mas... Bom, acredito que Hã? o Pablo vai permanecer conosco, Ah, tá. então as dúvidas que não foram esclarecidas ainda, temos ainda mais tempo? Fazer um plano B. O que quer fazer? Nós vamos fazer um plano B. Esse aí não estava previsto um plano B para esse aí. Então, Pablo, a gente pode ficar aqui e... Nossa Senhora. Vamos adiantar o almoço, né? Porque eles precisam aí uns 30 minutos para ver o problema técnico aí e achar um plano B efetivo. Eu achei que tinha sido eu, então melhor ainda. E então nós podemos fazer o seguinte: mais pergunta para ele, Ótimo. ou nós descemos já, né? Vou cobrar o mesmo cachê, Ficar pode? disponível para perguntas. Mas tem mais perguntas aí? A gente fecha 15 minutos. Temos sim. E daí vamos para o almoço, Ótimo. adiantar o almoço. Sem problema. Pode ser assim dessa forma, né? Então vamos lá. Aí o professor me ajuda qualquer coisa. Tranquilo. Gostaria que falasse o nome de alguns produtos químicos para o controle de doenças radiculares e aí- dosagens, se possível também. Então, assim, essa questão de produtos químicos, assim, eu acho que eu não teria como trazer, porque na verdade, eu vou falar um pouco da loja também. A questão da Porto Insumos, a gente não trabalha com defensivo químico. Então, eu até por desconhecer, mas a gente sabe que vários produtores usam, né? Infinito, Raman, são esses produtos que o pessoal usa. O que a gente faz no dia a dia, na verdade, é essa busca. Buscar que o cara consiga ter um manejo com esse tipo de fertilizantes, com os biológicos, fazendo o trabalho preventivo com os extratos de alga para, eventualmente, não precisar usar o defensivo. Eu sei que acaba que muitos produtores usam e não é uma questão errada, mas esses produtos aqui que eu trouxe vão, no mínimo, ajudar o cara a usar menos, ou não precisar usar em momentos críticos em que isso levaria a planta fora de uma questão legislativa até para o mercado. Então, esses produtos aqui vão fazer isso. Mas muitas vezes a pressão de doença ou de problemas é tão séria e que é uma coisa que eu sempre falo, mais importante do que tudo é o cara fazer a vida dele e a família dele tá bem. Ele vai ter que produzir e entregar essa planta. E aí tem que usar às vezes. Esse negócio de vacina, muita gente usa, mas pegou duas pessoas que não operam com isso, né? Então tem muitos produtores aí que podem ajudar, porque o que eu faço? Eu vou dando condições para que a planta, achando caminhos para que a planta não precise ser, digamos, vacinada, né? Então esse tem sido o caminho, inclusive das palestras em geral, nós estamos mostrando caminhos, né? Porque com a vacina, digamos assim, é um caminho mais rápido e já meio que secular, sei lá, né? Então a gente está justamente na hidroponia, que é uma proposta melhor, a gente não condena, mas a gente dá ênfase, quais são as alternativas, como se fazer, né? Então, como eu falei na minha palestra, a gente fica focando no bem-estar da planta. E fica em cima, e fica em cima, e fica em cima. E der errado, e fica em cima. Então, mas a gente não sabe responder. Essa questão da vacina é só cuidar que é duas coisas. Uma coisa é a vacina biológica que a gente está falando lá antes, de os micro-organismos gerarem um processo na planta em que ela vai começar a se proteger. E outra é essa questão da vacina do defensivo químico, que daí eu chamo de tratamento de choque, né? Então... E no caso, se fizer uso do peróxido, que você já falou que tem que ter um certo cuidado também, como manejar as bactérias, né? E já prolongando um pouquinho mais, qual a melhor forma de armazenamento dos produtos biológicos hoje em dia? A questão do peróxido eu trouxe antes ali, mas para deixar um pouco mais amplo, o peróxido é muito bom. Ele é ótimo, é um oxidativo que vai matar os fitopatógenos, bactérias, tudo que tiver ali no sistema. Mas o problema dele é esse, ele mata tudo. Inclusive, não só mata tudo, como mata a própria planta.
Bem aplicado, é uma das melhores alternativas. Uma Mas coisa... é o seguinte, daí o peróxido é usado geralmente por uma finalidade. Tem um negócio lá, tem bactéria, sei lá, tem fungo, não sei o que, aplica peróxido e para dar aquela limpeza, aquele choque, e depois entra com o biológico. É isso que o pessoal tem feito. Isso que o professor falou é o que acontece. A gente tem hoje, por exemplo, alguns produtos que eles são... um peróxido desse, o cara aplica, só que a gente já faz o cara aplicar junto com um produto à base de extrato de alga. Porque o extrato de alga ele vai fazer um processo que a gente até chama de cicatrizante. Ele acelera muito o processo da planta de cicatrização das raízes. E qualquer peróxido que entra, por ele ser oxidativo, ele vai causar microlesões na raiz. Então isso abre espaço para doença e tal. Com o extrato de alga junto, essa interação ela é muito eficiente. Ela ajuda muito o peróxido a causar menos dano. Então naquela mecanismo que eu falei antes, que é entra com o peróxido junto com o extrato de alga, passa 8 ou 12 horas e depois entra com o produto à base de bactéria e começa a colonização com ele. Mas aí tem produtos comerciais para isso, né? Tem produtos comerciais. E a gente tem um stand lá embaixo. Para isso. Depois a gente pode trazer para todo mundo. Para nós contemplar ali, acho que ficou faltando como e qual a melhor forma de armazenamento dos produtos biológicos hoje. Então, a questão de armazenamento é aquilo ali. Como esses produtos são... Tem algumas marcas que tem ele liofilizado, em pó. Sempre que esse produto pegar umidade, ele vai entrar em processo de vida. Ele vai se ligar, vamos dizer assim. E você tem que pensar, na verdade, igual uma semente peletizada. A semente peletizada, ela está ali, tirou ela do pacote, botou no ambiente úmido que tem ar pleno, ela vai começar o processo, vai gastar o resíduo, vai gastar o armazenamento energético dela, ela vai perder vigor e é isso embora. Então você tem que pensar assim, armazenão igual as minhas sementes peletizadas. Basicamente é isso. Ótimo. Outra pergunta se refere se tem muita diferença na absorção ou na qualidade de algas líquidas ou pó. Eu não conheço nenhuma alga em pó. Eu nunca vendi nenhum com alga em pó. Mas até que eu não sei qual seria esse produto. Todos os produtos que eu vendo à base de alga são líquidos. Mas tem alga em pó, claro, com certeza. Porque a gente vende fertilizantes que tem uma parte 4, 5% de extrato de alga em pó. Tem sim. A gente não sabe responder. Não, mas não assim, a princípio não tem diferença. Certo. Pessoal, a princípio, então, a gente encerra por aqui. O Pablo e o professor estarão conosco aí durante o dia de hoje e maiores dúvidas poderão ser esclarecidas aí pessoalmente com eles. Agradecemos a palestra do Pablo. Obrigado.